Amém, irmãos. Podem se assentar, nós vamos refletir um pouco nessa passagem, nesse tema, uma atitude de fé. E uma passagem que é narrada nos 3 evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, e nos traz então essa riqueza de detalhes sobre esse episódio. Nos ensina muito sobre a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, do poder do Senhor Jesus Cristo, do poder do nosso Deus para curar, para salvar, né? A vida de Cristo durante o tempo em que Ele veio cumprir a missão, né, desse plano de salvação, é marcado e testificado a sua divindade por tantos sinais, maravilhas, ressurreição de mortos, tantos episódios que nos ensinam e que nos levam a ter mais fé a cada dia, quando nós refletimos nisso, nesse poder, na palavra de Deus. A introdução da lição nos questiona, né? Inicia nos fazendo uma pergunta: o que fazer quando as esperanças se acabam? E então o texto passa a apresentar de maneira breve o episódio do que aconteceu com essa mulher. Obrigado, Deus te abençoe. Diaconisa Miriam. Durante 12 anos essa mulher padecia de um fluxo de sangue, né? Ou seja, mais de uma década, muito tempo, essa mulher padecendo desse mal, uma hemorragia contínua, que debilitava a sua vida em todos os aspectos, como nós vamos ver na nossa lição. A vida dessa mulher, em todos os aspectos, era influenciada, ou seja, tinha reflexos negativos, que a prejudicava em todas as áreas da sua vida, né? Inclusive financeira. Ele vai nos dizer: consumia seus bens e lhe roubava a paz. A referência, Marcos 5,25, foi o primeiro versículo que nós lemos do nosso texto de referência. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Nós vamos ver então uma atitude dessa mulher que faz toda a diferença, que é o diferencial, que é o ponto de transformação na vida dessa mulher. Essa atitude de fé, esse elemento de transformação, esse ponto de transformação, esse ponto decisivo, esse momento decisivo na vida dessa mulher que transforma toda a sua história e que nos ensina muito. Condição humana é o primeiro ponto da nossa lição. Então, o comentarista vai dizer que é uma das mais conhecidas passagens bíblicas do Novo Testamento, sem dúvida que é, nós concordamos com ele. E ele diz que é um exemplo da condição de muitas pessoas hoje, né? Talvez não nesse problema que essa mulher tinha. Está falando, né, de condição de pessoas que estão em situação que humanamente ele não encontra uma resposta. Uma série de doenças, de males, de problemas que hoje em dia as pessoas olham, não encontram uma solução, e que então nós podemos equiparar de alguma forma a condição dessa mulher. As pessoas que gastam dinheiro, recursos, e que não há uma solução, né? Um caso de um amigo meu do seminário, ele teve aqui acho que umas 2 vezes até para ministrar uma aula. A mãe dele tem uma enfermidade que é muito rara, são pouquíssimos casos, né? No mundo todo, nos diagnósticos, nos anais aí da medicina, e por conta disso, nenhum laboratório farmacêutico, nenhum instituto de pesquisa de medicamento investe naquele problema, por não ter um retorno financeiro. Veja como, né? É só um exemplo de uma situação que me veio à mente, e que ele disse: não tem nenhum medicamento, um tratamento, porque não é economicamente viável para nenhum laboratório farmacêutico empregar milhões em pesquisa para um remédio que vai beneficiar uma porcentagem muito pequena de casos no Brasil ou no mundo todo. Então são casos raríssimos que, infelizmente, né,
essa indústria visa também o lucro, e nessa situação específica não há um investimento por conta dessa situação. Então, é um exemplo mais no mundo de hoje. São diversos casos, diversas situações de pessoas que estão numa condição como daquela mulher naqueles dias, que despendem recursos, que fazem uma série de esforços na busca de uma solução para o seu problema e, infelizmente, não o encontram. Às vezes não buscam em Deus, não colocam uma sua fé em Deus. Deus pode trazer uma resposta, Ele é todo poderoso. Essa mulher tinha uma dificuldade a ser tratada. Interessante aqui, ele vai nos trazer o panorama, o contexto em que se dá o episódio dessa mulher. Ou seja, Jesus está indo com Jairo, alguém que era influente na sociedade, ali em Cafarnaum, e Jesus está indo, Jairo chega até ele e implora, e Jesus está caminhando com ele, vai caminhando com toda aquela multidão que o acompanha em direção à casa de Jairo. E é nesse momento que essa mulher anônima, que era anônima até então, que não tem o seu nome narrado nas escrituras, é dito uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que ela vê essa oportunidade, que ela vê uma chance de resolver os seus problemas de uma vez por toda. Pelo testemunho que ela tinha ouvido de Jesus, ela então tem esse ato de fé, esse ato de coragem, essa disposição a ir em busca da solução. Ela vai onde ela pode encontrar a solução, e ela então alcança o objetivo que ela propôs no seu coração. Ela alcança então a cura para a sua enfermidade. Então, é no meio da história da filha de Jairo, um homem com uma proeminência naquela sociedade, que essa mulher então vai ter a sua história revelada, e pela posteridade ela vai fazer com que seu testemunho, com a sua experiência nos alcance e nos permita hoje aqui ter a nossa fé reavivada pela sua história, pela sua atitude, por aquilo que Deus realizou na vida dela. A lição nos diz: quantos hoje no meio da multidão, assim como aquela mulher, tem uma dificuldade a ser tratada, um problema a ser resolvido? Quantos assolados e preocupados estão à nossa volta, sem saber o que fazer? Aquela mulher, ela tinha feito, praticamente humanamente possível, tudo que estava ao alcance, como o texto nos narra, os evangelistas nos narram. Ela gastou os seus bens, os seus recursos e o seu estado naquele momento. Até ela tocar as vestes de Jesus, era pior do que o início, era pior do que quando ela iniciou os tratamentos. Eu me lembro, na última vez que a Débora precisou ficar internada para fazer a última cirurgia, então, ali fora a gente acaba encontrando outros pais, outras histórias de pessoas, que têm os seus filhos que estão em tratamento. E lembro de um comerciante de Anápolis, que a filha dele já estava na época há um ano na UTI, sem nenhuma perspectiva, e ele contou de outra pessoa ali de Anápolis também, que chegou para ele naquele momento de compartilhamento de situações de filhos e enfermidade. Então, um cliente dele ali, ele tem uma padaria em Anápolis, ele contou para ele, disse para ele que havia perdido todos os seus bens tentando resolver o problema do filho. O filho teve um acidente de moto muitos anos atrás, e então chegava alguém ele tentou na medicina aqui em Goiânia, no estado, sem nenhum efeito. Então chegava alguém para ele e dizia: lá em São Paulo tem um médico que está com um tratamento assim, um tratamento experimental assim, e que seu filho pode voltar a andar. Ele vendia um bem que ele tinha, levava o filho, gastava tudo, não tinha efeito. Foi assim até que se esgotasse todos os recursos dele, que ele fez de tudo. Então há muitas pessoas nessa situação. Então, um tratamento ali, alguém ali é um curandeiro ali. Então, um caso próximo de nós, uma cidade ali próxima a Brasília, que
Quantas pessoas vinham do mundo todo com problemas, desenganado, colocar a fé em algo que diziam, não, se você for lá, vai resolver. Então, veja que no mundo de hoje, mesmo com a medicina tendo avançado, né, há muitos males que vêm todos os dias, e muitas pessoas que vão gastando seus bens, onde diz que pode haver uma resposta, e as pessoas humanamente, nas suas forças, vão buscando, resolvendo os problemas por conta própria. Não, a Bíblia nos diz que essa mulher havia recorrido a muitos médicos. Nesse ponto aqui, a gente só precisa ter um pouco de atenção, né, e já enfatizar, né, não é errado buscar o médico, né, a medicina. Aquela mulher, ela havia gastado os seus recursos, provavelmente nesse processo deve ter encontrado alguns aproveitadores, alguns charlatões, mas, ou seja, Deus deixou para nós, né, que o homem, Deus que permitiu que o homem se desenvolva nos seus estudos, no conhecimento da medicina, e não é errado. Claro que nós não podemos desprezar o poder de Deus, que Deus cura, nunca esquecermos disso e nunca desprezarmos isso, que Senhor Jesus, Ele nos cura, Ele faz milagres, mas a medicina é uma bênção de Deus para o homem, para a humanidade. Então, ele coloca outros exemplos de pessoas que agiram precipitadamente tentando resolver a situação por conta própria. Aqui já são casos de pessoas que tentaram, de certa forma, dar uma ajuda para Deus. Deus tinha um plano, tinha uma promessa. Abraão e Sara, às vezes naquele momento, olharem só da perspectiva humana, por acreditarem, né, que quem sabe vai ser difícil, não vai ter como acontecer assim, nós concebermos um filho, e tentar dar um jeitinho, né, tentar atravessar um atalho para Deus, e não deu certo. Então, o que nós não podemos fazer é nunca negligenciar isso, nunca nos esquecermos disso, que o nosso Deus é todo poderoso, que o nosso Deus, Ele cura, não há impossíveis para o nosso Deus, um Deus de milagres, Deus do que aos nossos olhos é impossível, para Deus não é, né? Nos diz que quando enfrentamos uma situação difícil e não encontramos rapidamente a solução, é comum ficarmos desesperados. Sim, é da natureza humana. Nós não podemos fazer com que esse desespero nos paralise, com que esse desespero nos impeça de exercitar a nossa fé, de chegar à conclusão: não há resposta, humanamente falando, de nenhuma perspectiva humana, mas eu tenho um Deus que é a resposta para o meu problema. Eu tenho um Deus que é o Deus da cura, o Deus do milagre, um Deus que opera no meio da sua igreja, no meio do seu povo, um Deus que traz mortos à vida. Então, nós não podemos deixar que o desespero nos tire a nossa fé, a nossa confiança no nosso Deus. Cerimonialmente impura, aqui são os problemas que essa mulher enfrentava por conta desse mal. Vamos ler um texto um pouquinho mais longo, Sara, mas é bem esclarecedor para que nós compreendamos a abrangência do que esse mal trazia para essa mulher. Levítico capítulo 15, versículo a partir do 19, a gente vai lendo aí até Levítico capítulo 15, a partir do versículo 19, o que dizia o texto, a lei mosaica. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo. E qualquer que tocar a sua cama lavará suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela se tiver assentado, lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Se também alguma coisa estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, se alguém a tocar, será imundo até a tarde. E se com efeito
qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia estiver sobre ela, imundo será por 7 dias. Também toda cama sobre que se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue, por muitos dias, fora do tempo da sua separação, aí já é mais o caso daquela mulher, da passagem, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Toda cama sobre o que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação, e toda coisa sobre o que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que as tocar será imundo, portanto lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. E ao 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. Então o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado, e outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia perante o Senhor. Veja como o texto narra, né? A NVT vai dizer menstruação, hemorragia, menstruação, o texto que vai trazer, né? A gente usa uma versão mais tradicional, mas veja as implicações do problema dessa mulher dentro daquele contexto, né? Era uma mulher que não tinha convívio social, que qualquer que a tocasse ficaria impuro, onde ela se assentava, se deitava, aquilo ficava impuro. Então veja que ela era uma excluída da vida social no meio daquela sociedade. A implicação era muito grande, por isso o desespero. Hoje talvez não temos uma perspectiva diferente de uma mulher que decide, não vou me casar, mas naquele contexto se esperava, né? Uma mulher que não se casava, que chegava à sua idade de se casar, não tinha filhos, tinha um olhar diferente, um tratamento diferente dentro daquela cultura. E essa mulher, se ela foi casada, naquele momento ela não tinha mais um convívio com seu marido, ou se nunca foi casada, não tinha essa perspectiva. Ou seja, eram sérias implicações sociais e religiosas na vida dela. Não poder participar da adoração no templo, na sinagoga, por conta de enfermidade. Então, essa mulher, ela era excluída de tudo, cerimonialmente impura, de acordo com o texto que nós vemos da palavra de Deus. Então, sem contato, não podia sequer cumprimentar alguém, e 12 anos nessa vida, né? São 12 anos. Nós, acho que muitos de nós que passamos pela Covid, pelo período de quarentena, nós tivemos que passar, de isolamento, nós estamos vivendo ainda isolamento, sem um contato, sem um aperto de mão, sem um abraço, né? Sem essa afetividade. E isso incomoda, embora sabendo que é por uma causa para a preservação, mas a gente sente falta disso, principalmente a cultura do brasileiro, que é muito, né, do toque. E durante as quarentenas, isolado da própria família, muitas pessoas num quarto ali, bate na porta, deixa a comida, a pessoa se distancia, né? Então, agora imagine 12 anos, uma situação assim para essa mulher. E foi para essa mulher que Jesus apresentou o seu olhar, que Jesus olhou, que Jesus trouxe a libertação de toda essa situação opressora. E muitas pessoas padecem hoje, muitas pessoas que precisam dessa fé, que precisam de um toque, de tocarem em Jesus, para que elas sejam curadas. E cabe a nós testemunharmos do que Jesus faz, do poder de Deus. Aquela mulher foi até Jesus porque alguém testemunhou, porque alguém disse, há alguém aí que tem curado as pessoas. Ao tocar nas suas vestes, as pessoas alcançam cura. E ela então, por meio da sua fé, vai até Jesus e alcança essa graça, essa misericórdia, essa libertação. O segundo ponto da nossa revista vai trazer os efeitos da fé na vida dessa mulher. É interessante nós observarmos, né, que é uma fé com ação. Então,
como diz aquele hino do Valdeci Aguiar, se a gente colocar a nossa fé em ação, né, vai dar tudo certo. Não? Deu tudo certo para essa mulher, porque ela teve fé em Cristo e colocou a sua fé em ação, né? Esse acreditar que ela poderia ser curada, a levou a dar um passo, a fazer o que cabia a ela, a ir e tocar nas vestes de Jesus, né? E alcançar sua graça. Ela tinha muitas adversidades, as dificuldades eram muitas. O comentarista nos diz que, apesar dessas adversidades, ela reuniu forças para encarar os preconceitos, vencer a multidão e chegar ao seu alvo, tocar nas vestes de Jesus. Então, provavelmente aquela comunidade conhecia a condição dessa mulher, sabia da sua condição. Então, eram muitos obstáculos para ela, mas nenhum que foi grande o suficiente para impedi-la de ir até Jesus. Assim nós precisamos aprender com ela, que por mais que o obstáculo pareça grande, nós podemos vencê-lo com a fé, com a oração, com uma atitude que nos leva a nos colocarmos na presença do Senhor e Ele contemplar a nossa necessidade e nos alcançar com a bênção, com o milagre, com a solução para os nossos problemas. Então, o primeiro efeito da fé nessa mulher foi levá-la a vencer os preconceitos, né? Por conta da sua impureza, ela vivia às margens da sociedade. Nós já vimos o quanto de implicações isso trazia na vida dessa mulher, mas por meio da fé em Jesus, ela venceu os preconceitos. Talvez alguém tivesse falado alguma coisa para repeli-la, para afastá-la, mas ela venceu os preconceitos. Deve ter doído, né? A zombaria, o desprezo, mas a fé foi maior que isso. A fé a levou a superar todas essas dificuldades e alcançar a sua bênção. Ou seja, interessante, o texto diz que ela vem por trás. O comentarista faz questão de dizer isso, que como ela não poderia estar no meio daquela multidão, ela vem por trás. E ele vai destacar a sabedoria que ela tem. Ou seja, ela tem fé, uma fé sábia. Ela tem o cuidado de vir por trás, de onde talvez haveriam menos dificuldades, para que ela chegasse até Jesus e ela alcançasse o seu milagre, a sua bênção. Então, foi uma fé, sabedoria e coragem. Veja como a fé produz então nela essa coragem de ir até Jesus. É agora ou nunca. Eu não tenho mais perspectiva. Eu não tenho mais recursos para gastar com os médicos. Não há uma outra solução. Todos os métodos falharam. Essa é a chance da minha vida. É a grande chance. E ela então tem coragem. Movida por essa fé, ela tem coragem e a sabedoria de chegar por trás de Jesus. Talvez nos lembre um pouco daquela mulher, né, que Jesus diz, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aquela mulher também tem uma sabedoria na sua resposta, uma sabedoria que despertada a partir da sua fé, uma coragem e sabedoria também. É o que essa mulher também nos ensina, a termos fé, a termos coragem, a vencer qualquer obstáculo, né? Muitas vezes são dificuldades impostas pelos homens ou pelas circunstâncias da vida, mas nenhuma imposta por Deus. Ele não faz acepção de pessoas. O comentarista nos diz, trazendo aí a citação de Atos 10:34, ou seja, Ele é acessível, Ele está acessível. As dificuldades muitas vezes são impostas pelos homens, pelas circunstâncias da nossa vida, mas Ele está acessível, Ele está atento, com ouvidos abertos ao nosso clamor, à nossa oração, para que nós toquemos pela fé em Jesus e alcancemos a bênção, o milagre, a libertação. E aqui ele nos deixa um alerta, a partir da sabedoria dessa mulher. Mesmo tendo fé, se não agirmos com sabedoria, podemos colocar muitas coisas em risco e desperdiçar grandes oportunidades da vida. É preciso ter fé, mas é preciso
exercitar essa fé com sabedoria. A nossa fé precisa ser exercitada com sabedoria. Uma fé muito grande, ou seja, ele não... Amém, irmã Fátima. Amém, é isso mesmo. Ela foi, pela sua fé, ela alcançou, né? Ou seja, né? Acho que o comentarista, um texto que eu lhe diz, olha, não é um ato místico, tocar na veste, o místico, né? O toca mais a fé dela, pela fé que ela alcançou o milagre, a fé em Jesus Cristo. Isso mesmo, minha irmã Fátima. Isso. Ou seja, ela recebeu muito mais do que ela foi buscar, por conta da fé em Jesus. Isso mesmo. O que nós aprendemos também, tanto nessa passagem quanto a de Jairo, é que Jesus, ele trata de maneira igual aqueles sem nome, os excluídos, os anônimos, bem como os ilustres da sociedade. E os evangelistas, eles fazem questão de deixar isso bem claro, quando apresenta Jairo, né? Jairo, que era alguém proeminente naquela comunidade, alguém de destaque, conhecido na sociedade, a chamar o Jairo, que buscou Jesus para que salvasse a sua filha. Introduz no meio a mulher do fluxo de sangue, é alguém que não tem o seu nome relatado, e para os dois, Jesus trouxe a resposta, tratou de igual forma, né? Então, nós vemos então que tanto o influente quanto o anônimo, ele tem um tratamento igualitário, ou seja, Deus olha para todos, Ele ama todos, Ele traz a resposta para todos, e Ele ouve a oração feita no palácio de ouro, como Ele ouve também a oração feita pelo morador de rua, que faz uma oração com fé, debaixo do viaduto, na casa simples, ou seja, Ele ouve a todos, e a todos Ele atende a oração. Nós aprendemos isso nessa passagem. Ele atendeu o clamor de Jairo, e também atendeu daquela mulher anônima, excluída da sociedade, que não podia ser tocada e não podia tocar em ninguém. Interessante que geralmente, né, dentro dessa concepção judaica do culto, quando algo santo, né, era tocado por algo imundo, aquilo, vamos dizer, se tornava santo, imundo, mas e não santificado. Ou seja, se o santo tocava algo imundo, o imundo não era santificado, mas o santo, ele se contaminava. E Jesus mostra o seu poder, que é diferente isso, ou seja, o que era imundo tocou em Jesus, e o que era imundo foi santificado, foi curado, foi restaurado. Veja que Jesus vai contra toda a ótica religiosa daquele período, aquilo que imperava ali. Jesus mostra que Ele é Deus e Senhor Todo-Poderoso,
que ele não é contaminado pelo impuro, mas que ele santifica o impuro, que ele tira o pecado, que ele limpa o pecador. Outro aspecto que a fé levou essa mulher a conquistar foi vencer essa multidão. Ou seja, Jesus, por onde passava, havia uma aglomeração, uma multidão muito grande em torno dele. E essa mulher, por meio da sua fé, da sua coragem, ela consegue vencer a multidão. O que o texto diz? A fé dessa mulher foi ativada ao ouvir os testemunhos milagrosos e as diversas maneiras com as quais essas pessoas eram curadas. Independentemente das restrições e obstáculos, ela foi até Jesus. A multidão foi um desafio? Foi um obstáculo? Foi, mas não foi um obstáculo intransponível, não foi capaz de parar aquela mulher que tinha fé no Messias, que tinha fé no Mestre. Então, esse obstáculo da multidão, para uma mulher que não podia tocar em ninguém, que não podia ser tocada, era um grande obstáculo, muito difícil, mas não foi impossível, não tornou impossível essa mulher alcançar o objetivo por meio da sua atitude de fé nele, no nosso Senhor. Ela tem essa fé que se espera que nós tenhamos também, a fé que vem pelo ouvir. O comentarista faz uso dessa expressão, olha, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Essa mulher despertou essa fé nela ao ouvir do que Jesus havia feito, ao ouvir de quem era Jesus. Por isso nós precisamos testificar, e nós precisamos de conhecer mais da palavra de Deus, para que os outros sejam abençoados por meio do nosso testemunho, para que nós também sejamos abençoados por meio da nossa fé. A fé nos move a uma atitude, e a fé moveu essa mulher, uma fé que agiu. Então, aprendemos então que todos têm o recurso necessário, ou que todos podem ter o recurso necessário, a fé e a oração. Deus ouve a oração do rico, Deus ouve a oração do pobre, Deus ouve a oração de todos. Deus atendeu a Jairo, alguém que tinha destaque. Deus atendeu a oração daquela mulher que foi realizada, ou seja, de uma forma prática, indo e tocando em Jesus, tocando nas vestes de Jesus, e ela alcançou, ou seja, ela teve esse toque de fé. Ao tocar em Jesus, todo o seu ser foi tocado, como a irmã Fátima disse, não só a cura física, mas a cura espiritual, a salvação. Filha, a tua fé te salvou, não é salvou da sua doença, a sua fé te salvou por completo, a sua fé te restaurou, você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Um toque especial, a sua impureza não impediu seu alvo, a sua falta de dinheiro não foi obstáculo, sua debilidade não lhe roubou a fé. Ela tinha todos os desafios, todas as dificuldades imagináveis, mas nada foi capaz de pará-la, porque o seu coração estava movido por essa fé no Senhor Jesus Cristo. Que nós aprendamos com essa mulher a ter essa atitude, a ter essa postura, a alcançarmos a graça de Deus. Jesus diz: alguém me tocou. Os discípulos: mas mestre, que história é essa? Está todo mundo se esbarrando, todo mundo se acotovelando aqui, a coisa está pior do que andar no eixão às 6 da tarde, né, irmã Fátima? Você já andou muito de ônibus, né? De vez em quando, ainda anda sempre, né, irmã Fátima? Vai no horário de pico mesmo e às vezes volta nesse horário, né? Muito cheio, muita gente se acotovelando. Mas Jesus não, foi um toque diferente, saiu virtude, saiu poder de mim, foi um toque diferente. E aquela mulher, vendo que não podia ficar mais anônima, né? E Jesus fez de propósito mesmo, porque Ele queria mostrar para aquela sociedade que acusava aquela mulher, que rejeitava aquela mulher, que ela está limpa, Jesus faz questão de reintegrá-la à vida social naquela comunidade. Agora ela podia usufruir de todos os direitos de um cidadão, de um filho de Abraão naquela comunidade. Jesus faz questão de deixar público e notório
que aquela mulher fora curada, que agora ela podia ser reintegrada, ou seja, não precisava dela andar com um laudo médico agora dizendo, fui curada. Não, o Messias, o Rei dos Reis, o médico dos médicos, publicamente havia testemunhado a restauração física e a restauração espiritual daquela mulher, e agora ela pôde ser reintegrada, ela pôde, quem sabe, abraçar os seus parentes, que há muitos anos, que há 12 anos ela não podia fazer, ela podia então agora ser inserida em todas as esferas sociais. Isso só foi possível pelo toque especial do Senhor, mediante a fé daquela mulher. Então, a mulher que tinha um fluxo de sangue não se deu por vencida. Apesar das adversidades, ela reuniu forças para encarar os preconceitos, vencer a multidão e chegar ao seu alvo, tocar nas vestes de Jesus. É isso que o Senhor faz por nós quando nos salva, né? Nós estávamos mortos, contaminados pelo pecado, mortos pelo pecado. Ele então nos reintegra ao corpo de Cristo, à família de Deus, e agora nós podemos participar de todas essas bênçãos espirituais, esse convívio social de comunhão com a igreja. No corpo de Cristo nós somos inseridos quando recebemos o toque salvador do Senhor Jesus Cristo. E por fim, desfrutando os benefícios da fé. Essa mulher teve fé, alcançou, os efeitos da fé a levou a vencer os preconceitos, vencer a multidão e receber esse toque especial do Senhor. E agora ela pode então desfrutar os benefícios da fé. O primeiro benefício, experimentar do poder de Deus. O Senhor Jesus testifica naquela palavra: de mim saiu virtude, ou seja, saiu poder. Ela foi tocada pelo meu poder ao tocar nas minhas vestes. Aqui ele traz um pouco dessa questão do impuro, quando tocava no puro, o puro se tornava impuro e não o contrário, mas Jesus faz justamente o contrário. Esse toque em Jesus, que é puro, que é santo, purifica aquela mulher que era impura. Então, Jesus, ele purifica o que está sujo ao ser tocado. Primeiro ponto, então, desses benefícios da fé, é essa experimentação do poder de Deus, que é essa restauração plena do corpo e da alma, que ela experimentou. Ele nos diz que a fé também proporciona ao homem experimentar o poder de Deus, que está disponível a todos os que creem, e a todos quantos receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é o poder que está disponível a toda criatura, a todo aquele que responde a essa fé salvífica. Ele tem esse toque diferente do Senhor. Jesus recebeu muitos toques, mas um foi diferente, um foi especial. Saiu virtude e toda a vida dessa mulher foi transformada. Esse é o poder também que um dia nos tocou, que um dia nos transportou das trevas para essa maravilhosa luz, e que está disponível a todo homem ainda hoje. A porta está aberta para receber esse toque que salva, esse toque que cura, que nos traz resposta para as nossas dificuldades, para os problemas da nossa vida. O segundo aspecto, o reconhecimento público da fé, ou seja, uma mulher rejeitada, uma mulher desprezada, uma mulher anônima, o nome não foi citado, anônima até aquele momento, mas onde essa palavra chegou e onde essa palavra chegar, aquele ato daquela mulher será destacado. E esse reconhecimento público da fé de Jesus Cristo, ao dizer alguém me tocou, e aquela mulher ver que não tinha como mais ficar anônima, ficar escondida, se aproxima do mestre e diz: eu te toquei, Senhor, e relata qual era o seu problema que ela havia padecido. E Jesus destaca a fé daquela mulher: filha, a sua fé te salvou, né? Vá em paz, siga a sua vida, siga a sua jornada. É uma fé reconhecida, e Jesus sempre fazia questão
de reconhecer uma fé verdadeira, uma fé grandiosa, como em outro episódio que ele diz: nem em Israel encontrei tanta fé, ou seja, nem entre os filhos da promessa eu encontrei tanta fé como dessa estrangeira. Ele diz em outro momento, ou de um estrangeiro, não me recordo bem, mas ele destacava a fé das pessoas. Ele faz questão de reconhecer diante da sociedade, uma sociedade em que a mulher não tinha tanto valor, tanto reconhecimento, ele a reconhece e destaca publicamente a sua fé. O comentarista faz questão de dizer, como a irmã Fátima tinha dito mesmo, a cura não aconteceu por um passe de mágica, não, mas porque ela creu nele, ela teve fé em Jesus e o seu poder então se manifestou. Nós tenhamos essa fé, que nós inspiremos nessa fé. E por fim, a certeza de salvação e paz. Foi o que ela encontrou, a salvação, a paz para a sua vida. Aqueles 12 anos agora eram passados, 12 anos de sofrimento eram passados. A partir dali, ela era uma nova mulher, restaurada, salva, com paz no coração. E é isso que nós recebemos de Jesus. Mas na dificuldade, no desespero, quando nós voltamos para a palavra do Senhor, quando nós oramos a Deus, Ele ouve a nossa oração, isso nos traz paz, nos traz confiança, nos traz tranquilidade e a certeza de que nós podemos descansar em Deus, o Deus que não nos desampara, que não nos deixa sem resposta, que é poderoso, que restaura a nossa vida, que restaura a nossa fé e a nossa alma. Esses são benefícios dessa fé, desse toque especial da fé. E é por isso que nós precisamos aprender com essa palavra, aprender com essa história, com essa mulher. Tocar em Jesus trouxe nova vida para essa mulher em todos os aspectos. A restauração foi instantânea, ou seja, ao tocar, ela foi restaurada. No mesmo instante, não havia mais hemorragia. E tudo que ela havia perdido naqueles 12 anos, agora estava ao seu alcance. Agora ela podia participar. Então, que nós tenhamos essa fé em Jesus. Como o título da lição nos apresenta, uma atitude de fé. Que a nossa vida seja marcada por atitudes de fé. Que no desespero, nós lembremos que nós não podemos achar que só pela nossa própria força nós vamos resolver por nossa conta própria, mas lembrar que nós temos um Deus que é maior do que qualquer problema. Amém?